Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você que acompanha a programação da TV Padre Cícero em mais uma edição do Jornal Brasil. E hoje a gente vai falar sobre IA, Inteligência Artificial com Direitos Sociais. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o José Vital, ele que é presidente do Instituto Nacional de Inteligência Artificial com Direito Social. Vital, seja muito bem-vindo, que honra ter você aqui com a gente, né? Para começar, para que as pessoas de casa entendam de fato, né, o que seria IA com direitos sociais. Veja, Lígia, a inteligência artificial, junto com a robótica, com os robôs no mundo do trabalho, na sociedade, está chegando com força total, né? E nós percebemos que tem um lado de benefícios, de muita capacidade do que está sendo feito em termos de programas e de equipamentos, só que tem o outro lado da moeda, que é o fato de que a inteligência artificial já está sendo utilizada hoje pelas pequenas, médias e grandes empresas para substituir a força de trabalho. E isso vai afetar milhões de trabalhadores. E é uma realidade tão complexa que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a pessoa pensa assim: não, eu sou um médico muito qualificado, eu sou engenheiro, eu sou um programador, eu não vou viver esse problema. Não tem essa. Todo mundo vai entrar na dança, porque a inteligência artificial substitui as profissões mais qualificadas e menos qualificadas, atinge toda a sociedade. E repercutir no mundo do trabalho é, por exemplo, criar grandes problemas para as famílias, né? Porque a gente fica percebendo uma pessoa que depende do trabalho profissional dela para ter o salário, para ter a renda, para ter a receita, para poder pagar os boletos, para poder comprar comida, para poder ter uma vida com dignidade. Então nós precisamos conhecer este problema a fundo e principalmente precisamos estar orientados pelo seguinte: nós queremos a inteligência artificial. Não é igual aquela história da Revolução Industrial, onde de repente um operário sem organização, sem consciência, queria destruir as máquinas. Não. Agora nós queremos que a inteligência artificial, que a robótica, trabalhe em benefício da sociedade. O que quer dizer que nós não queremos ficar enriquecendo, por exemplo, os bilionários das chamadas Big Techs, das grandes corporações, da Microsoft, da Apple, da Google, da Amazon, etc., que já são bilionários e agora querem se transformar em trilionários, sendo que no país nós temos uma desigualdade econômica brutal. Então nós precisamos conhecer a fundo os problemas técnicos da inteligência artificial, da robótica, e fazer com que os direitos da sociedade prevaleçam, orientem, né? Por quê? Vou dar um exemplo. A gente quer inteligência artificial porque nós queremos trabalhar menos para poder ter melhor qualidade de vida. Hoje tem a luta de mudar os 6 dias de trabalho por 1 de descanso para 5 dias de trabalho com 2 de descanso. É uma luta importantíssima e prioritária. E tem muita gente que é contra isso daí, né? Mas nós temos que lutar por isso. E nós, na sequência, pela chegada da inteligência artificial em todas as atividades econômicas que se possa pensar, nós temos uma realidade que vai permitir que a gente passe a semana de trabalho para 4 dias e 3 de descanso. Já existem países que já... Exatamente, os países nórdicos, e na Europa já tem vários países que já trabalham dentro desta condição de benefício social. E é perfeitamente viável isso daí, né? E tem outro lado até, porque veja, nós realizamos aqui no Ceará, nos meses de abril e maio, a 2ª Conferência Ceará por Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Foram 6 dias de conferência, 3 em Fortaleza, 3 no interior, Juazeiro do Norte, no Cariri, em Sobral,
na UVA, na UVA em Redenção na Unilab. Veja, quando a gente está fazendo este diálogo, uma iniciativa dessa, participam sindicalistas, participam professores, participam estudantes, participam pessoas da sociedade civil, advogados, enfim, inúmeras representações. Porque como a inteligência artificial vai atingir todas as atividades econômicas, nós precisamos que a sociedade, que a ficha caia. Exato. Porque tem gente que a gente conversa e a pessoa diz assim, não, essa história de inteligência artificial, quem sabe daqui 10 anos, de maneira nenhuma. O lema que nós colocamos para a nossa conferência foi: tempestades estão chegando. Estão chegando no mundo do trabalho, onde hoje quase 80% das empresas brasileiras já estão recorrendo a programas de inteligência artificial. E a visão, inclusive, do empresariado, da maioria dele, claro que tem exceções, é a visão seguinte: eu quero a inteligência artificial para me demitir meu funcionário. Por quê? Porque com a inteligência artificial não tem problema de férias, de pagar 13º, de pagar encargos sociais, do funcionário ficar doente. Não tem. Então nós precisamos conhecer o que está acontecendo muito a fundo para a gente poder preparar nossas lutas, que serão muitas. Por exemplo, anteriormente, vamos dizer 10 anos atrás, quando alguém ouvia falar renda básica universal, é um benefício, vamos dizer assim, é um Bolsa Família melhorado para quem não pode estar no mercado de trabalho. Isso era uma luta, por exemplo, do ex-senador e atual deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT. Mais de 40 anos ele luta por essa proposta. Hoje é uma realidade que as pessoas já estão começando a entender, porque a inteligência artificial vai aumentar a produtividade das empresas, vai diminuir os empregos. E quem é que vai comprar os produtos? A produção vai servir para quê? Não adianta você ter uma produção muito elevada e não ter quem compre. Quem compra porque não tem emprego, né? E nem a sociedade pode deixar no abandono milhões de pessoas. Porque é importante fazer um alerta. Tem picareta por aí falando o seguinte: não, essa história de inteligência artificial, o que é importante é você se qualificar para trabalhar com a inteligência artificial. Claro que algumas pessoas vão trabalhar, mas serão muito poucas. A grande maioria não tem essa oportunidade de se reciclar nesse nível, né? Imagina uma pessoa com 40, 50 anos poder ter, né, a ferramenta, e hoje as coisas estão tão rápidas. E o que é importante constatar diante dessa situação é: as principais decisões não serão decisões técnicas. Claro que tem que ter conhecimento técnico, só que as decisões serão decisões políticas do país, do Congresso Nacional, dos deputados federais, do senador, do governo federal, governos estaduais e assembleias legislativas. É que sociedade nós queremos em benefício de quem, né? Hoje nós temos as chamadas Big Techs, que elas não têm interesse em nenhuma regulamentação, nem de redes sociais, nem sobre inteligência artificial, o uso da inteligência artificial e da robótica. Porque elas deitam e enrolam. E elas não querem que a gente tome conhecimento dos problemas. Por quê? Porque nós queremos tomar conhecimento e nós queremos principalmente nos organizarmos, para a gente poder fazer diálogo e pressão política nos parlamentares e nos governos. E isto é válido aqui para o Ceará, onde nós já temos a coordenação Ceará da Frente por Inteligência Artificial com Direitos Sociais, no Brasil, porque a partir da primeira conferência, que foi em 2024 no Ceará, em 2025 em São Bernardo do Campo nós fizemos a primeira conferência nacional, foram 2 dias, nos sindicatos metalúrgicos do ABC, na Universidade Federal do ABC,
constituímos uma coordenação Brasil e agora nós estamos implantando estas coordenações em todos os estados. Por que nos estados? Porque são os estados que elegem os deputados estaduais, que elegem os deputados federais, que elegem senador, que elegem presidente, que elegem governador. E nós vamos precisar esse amplo diálogo de sindicalistas, de universidades, de pesquisadores, de sociedade civil, de OAB, de todo tipo de entidade da sociedade que se interesse pelo tema e coloque as pessoas para compreender esta realidade e compreender que nós precisamos avançar nessa luta porque nós temos muito problema. Sei que o tempo é limitado, só vou citar um aqui do Ceará. Problema dos data centers. O Ceará hoje é o terceiro estado brasileiro com mais data center no Brasil. Tem 12 data centers. E vai ter 2 novos data centers que serão os maiores da América Latina. Um investimento dito de 600 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas qual é o custo disso daí? Qual é o custo? Porque os data centers, em termos do funcionamento normal, geração de emprego, quase não há. São empregos tão especializados que a maioria deles é gente que vem de fora e poucas pessoas, porque é tudo automatizado. E nós temos que medir, e tem que ser do conhecimento da sociedade. O governo do Ceará não está trabalhando com a transparência que o assunto merece para mostrar qual é o impacto da poluição terrestre, da poluição sonora, da poluição de calor, qual é o impacto que isto vai ter em termos de geração de emprego, que praticamente não há. Transferência de tecnologia, esqueça. Isto não existe. Os data centers por inúmeros países do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Uruguai, no Chile, na Argentina, já mostram que não tem transferência de tecnologia nenhuma. Qual é o impacto em termos de consumo de água numa região que vive problemas de seca? E que agora tem esse super El Niño que está chegando aí, que vai impactar o Ceará, né? Como será essa questão da geração de energia? Porque só esses 2 data centers, eles vão ter um consumo de energia elétrica diário superior aos 2.500.000 residências que nós temos no Ceará. Só para o data center. E o detalhe é o seguinte, para a gente ter inteligência artificial, tem que ter data center. Não existe inteligência artificial sem ter data center. Mas a sociedade tem que conhecer, tem que se aprofundar, tem que ver caminhos, tem que ter governo que dialogue com as lideranças sociais, com as lideranças parlamentares, para colocar as informações em aberto. Porque até os equipamentos que vêm para o data center tem um detalhe que as pessoas ficam surpresas. Em 2 a 3 anos, todos os equipamentos que não são produzidos no Brasil, são comprados no exterior. E vem 2 a 3 anos, está superado. E o que vai ser feito com essa quantidade de computador, de chip, de CPU? Qual vai ser o destino desse lixo que vai acabar se transformando em lixo? Então nós temos muitas ações para a gente poder, e a principal delas é exatamente essa. Eu estou aqui dialogando com você, Lígia, agradeço o espaço aqui no Jornal Brasil, as pessoas que estão assistindo e que comecem a acompanhar este assunto com mais atenção, porque hoje a inteligência artificial, na hora que você acessa uma rede social, qualquer que seja ela está lhe estudando. E ela está apresentando para você o que faça você ficar mais tempo pregado no Facebook, no Instagram, no YouTube, e o tempo vai e você não percebe, deixa de fazer muita coisa, deixa de conviver afetivamente com a namorada, com a esposa, com o marido, com os filhos, né? Deixa de cuidar da saúde e, como você disse, Lígia, se acomoda, né? Exatamente. Show de bola. Muito obrigada, Vital. Foi ótimo aqui no nosso bate-papo.
para você ficar mais reforçando, arroba Frente IA com direito social também. Direitos sociais, no direitos plural. sociais, no plural, tanto YouTube quanto Instagram e Facebook. Então, sintam-se convidados a ir lá, curtir, comentar, né, tirar alguma dúvida. Vital, mais uma vez, muito obrigada. Essa foi mais uma edição do Jornal Brasil e até a próxima. Tchau!